Como um velho pombo diz, não existe bala de prata. Não tem o melhor sistema. Não tem o sistema mais seguro. O que não tem é o sistema que não é explorado. Esse é o problema. O sistema não é explorado, porque se for explorado, inevitavelmente vão achar falhas. Porque é feito por pessoas, não é pela Skynet, né? E a Skynet que a gente tá pensando que é a Skynet hoje é feita por pessoas, por isso que é um lixo. Não é não? Quem sabe um dia, num outro modelo, num outro sistema, numa outra distopia. Mas não tem boi. O Linux é uma bosta? Claro que não. Ele é pior que o Windows? Claro que não. Ele é melhor que o Windows? Claro que não. Depende do seu modelo. A Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos, a América, CISA, né, adicionou na segunda-feira uma falha crítica de segurança que afeta o utilitário de linha de comando sudo para sistemas operacionais Linux e semelhantes ao Unix ao seu catálogo de vulnerabilidades exploradas conhecidas, citando evidências de exploração ativa em campo. É a diferença do Linux, que é um kernel, para o Unix. Só que o sudo é um comando para elevação de privilégio. Vou de novo falar da Barbecue Chain, ô Rakuzão, entende a base. Tô no ambiente, movimentação lateral, escalação de privilégio. O sudo, ou sudo, é justamente o comando que você pode explorar para ter escalação de privilégio. Com hardening, inclusive de Linux, você tem o /etc sudoers. Ou seja, quando você tem no inglês, né, o R ali no final, seria quem pode fazer o sudo. Nesse arquivo, você tem que colocar configurações, você vai fazendo hardening, vai definindo até comandos. Ele é bem... dá trabalho, né? Mas você consegue editar os parâmetros e os comandos que podem ser executados de maneira privilegiadas. O root, por exemplo, você tem que limitar, porque é um usuário padrão e a galera vai explorar. O root, ou a root, que é a tia do Linux, né? Você tem um editor, né, que é o vsudo, tem o vi, que é um editor comum, né, o vim também para editar texto no Linux, e você tem o vsudo. A galera que trabalha no mundo Linux é isso, eu tô mais seguro. Seguro é o caralho, eu tenho que fazer trampo, tem que... né? Nem sempre a vulnerabilidade só da aplicação, é do processo, da má configuração. O serviço surge ali de uma maneira padrão, mas você tem que editar, customizar, você pode colocar grupos... Já falei algumas vezes aqui. Em alguns sistemas, né, você tem o su- ou o su-do-su, são algumas formas de você usar o privilégio. Tem alguns que customizam, aí tem esse debate que é mais seguro, porque aí eu desabilito, eu não deixo ninguém ser o root nunca, mas eu consigo fazer o sudo, eu consigo levar o privilégio e ter o mesmo poder. Então, são sistemas usados de maneira legítimas, explorados por sem vergonhas. Ontem falamos aqui do SNMP, que em teoria é pro bem, para monitoramento, mas pode ser usado por mal. E o sudo é batonzão na cueca. E a gente tá tendo muitas vulnerabilidades, explorando algumas falhas, e provavelmente, depois que eu conseguir por um protocolo entrar no sistema, e esse sistema tá vulnerável, eu consigo elevar o privilégio. Imagina que eu usei o SNMP para conseguir um sistema Unix, Linux, baseado em Linux, tem Fire, equipamento de rede, um monte de outros serviços que usam. E aí, esse sistema está vulnerável. Então, eu consegui uma porta de entrada, mesmo com acesso não privilegiado, mas se esse sistema está suscetível a essa falha, eu aproveito e escalo. É um conjunto. Como eu falei algumas vezes, igual um acidente de avião, não acontece por causa de... Não é só o SNMP. Se eu tenho um SNMP que me permite entrar num sistema, mesmo com uma community de leitura, e aí eu vou lá e consigo explorar o sudo e me tornar root, ou super admin, vamos dizer assim, então não foi só SNMP, ele foi um meio, mas é o conjunto do caos. Por isso que eu digo, atualizem todos os sistemas regularmente e tenham as melhores práticas. Desativa serviço que não é necessário. Vai lá no sudoers, configura direitinho. Porque tem várias formas de explorar. A vulnerabilidade em questão é a CVE 2025. Olha, 9.3 é alto para caralho. Já falo algumas vezes aqui, vocês vão acostumando, né? A galera que quer iniciar na área, defesa, ataque, tem que entender esses conceitos. E a CVE é uma base de vulnerabilidades, tem a nota lá, 10 é a pica das galáxias.
De 9 para cima já é foda, ó. Então, ó, versões do sudo anteriores a 1.9.17.pi. Ó, foi divulgada pelo pesquisador da StartScale, Rick Merch, em julho de 2025. Ó, já tá um tempinho aí. Será que a galera atualizou? Será que deu para atualizar? O sudo contém uma inclusão de funcionalidade de uma vulnerabilidade de esfera de controle não confiável, abre aspas, afirmou a CISA. Essa vulnerabilidade pode permitir que o invasor utilize a opção "-r", ó, chroot do sudo para executar comandos arbitrários como root, mesmo que não estejam listados no arquivo sudoers. Eu acabei de falar aqui o contexto, né? Chroot também é um comando para você elevar privilégio. E é o que eu falei, setar os sudoers, lembra, a atualização mais processo. O cara foi lá e falou, por exemplo, o meu usuário lá é coach no Linux. Eu não faço parte tô lá no sudoers lá, mas eu não sou root, eu sou um bosta. Eu só posso dar um ifconfig que é para ver a interface de rede, vamos dizer assim. Eu só tenho poder lá no sudoers, tá lá. O usuário coach só pode rodar de maneira privilegiada o ifconfig. Tô falando um exemplo aqui, é um comando específico. Então eu tô limitado na máquina. Se eu quiser apagar alguma coisa, instalar, compilar, sei lá, fazer qualquer outro parâmetro, subserviço, que em teoria eu não tenho permissão, eu tô protegido pelas configurações do sudoers. E eu não tenho poder para editar os sudoers, porque meu usuário é um bosta. Mas nessa versão existe uma possibilidade de explorar. Ai, quem desenvolve o Linux é foda. São seres humanos. Atualmente, não se sabe como essa falha está sendo explorada em ataques no mundo real. Cara, o barato foi descoberto, até entender, até mapear, tem muitas coisas que não tem nem como saber, velho. O fato é, estamos vulneráveis todos os dias. E a gente é traído no que a gente mais confia. E aí não é questão de antivírus aqui, né? E tem menos vírus, mas segurança não é só sobre ser infectado, né, por um vírus ou por um malware. Uma coisa é ser o Linux na sua casa, outra coisa é a gente estar no mercado corporativo onde tem muito dinheiro. Por isso que eu digo, seu Linux não é seguro, ele só não está sendo explorado. E você é irrelevante. Desculpa, mas é verdade. E se tá doendo, é porque é verdade mesmo. Mais 4 falhas, algumas a gente já falou aqui, né? Então, quais são os outros CVEs? Ó, CVE de 2021, mano. Antigo pra caralho. Geralmente, ó, fica fácil. Os códigos aqui você tem que consultar aí. Mas pelo menos aqui, sempre depois do CVE vem o ano da descoberta, tá? Não é o ano da vulnerabilidade. Ela foi descoberta aqui. Podia estar rodando há anos incríveis. Então, a Dminer aqui contém a vulnerabilidade, ó, de falsificação de solicitação, né? Do servidor, que quando explorada, né? Movimentação lateral aqui. Permite que um invasor remoto obtenha as informações potencialmente oficial. Explorado pelo Google Mandant em maio de 2022. Aqui já tem evidência de como foi explorado. Outro aqui, ó. Cisco iOS, falei ontem, né? Do SNMP. Tem a ver. Porque pode ser explorar o root. Não sei se faz sentido. Esse barato, em teoria, ó, 2025. Se tem correlação com 2021, será que tá 4 anos aí? Tem muito segredo na mão de estados, tá? Agora, o Cisco iOS é aquele mesmo esquema, ó. Vulnerabilidade do buffer overflow, né? Aqui eles falam de estouro de buffer, que é na pilha do sistema. É outras formas de ataque também. Por isso que é bom entender as táticas de ataque, né? Quando você estoura recursos, o sistema ele precisa se proteger acima de qualquer custo. Ele é programado para sobreviver. E aí, se eu tenho componentes, em teoria, que não são essenciais para a vida do sistema, isso inclui ferramentas de proteção ou serviços desnecessários para a vida do sistema, ele vai desabilitar. É aí onde o mal penetra, né? Então, permitir a negação de serviço ou execução remota. Talvez explorando isso aqui. Depende do ambiente, se está nessa versão passível de exploração. Falamos ontem aqui. O Fortra Go Anywhere MFT contém uma vulnerabilidade de deserialização de dados não confiáveis que permite que um agente com uma assinatura de resposta de licença falsificada de forma válida deserialize um objeto arbitrário controlado por um agente, possivelmente levando à injeção de comando. Foi revelado e como pode ser explorado pelo Watchtower Labs na semana passada. Provavelmente estão explorando o sudo, né, também. E aí outra aqui, essas 3 de 2025, o Libra ESVA Email Security Gateway. Ó, essa é a ferramenta de borda, né, mano? Contém uma vulnerabilidade de injeção de comando que permite injetar comandos através de um anexo de e-mail. Também, né, revelado na semana passada. CVE. Coincidência, as coisas começaram a ser reveladas na semana passada. Talvez
Não conseguiram mais esconder. As 3 aqui, ó, semana passada, essa mais antiga. Ou não tinham ciência, né? Depois que aquela história, por isso que eu digo, Zero Day. Tem adversários muito fortes explorando Zero Day, e esses adversários não têm a intenção que isso seja divulgado. Eventualmente alguém descobre. E aí, os hackers aí, baixo nível, você tem Estado, essa informação é estratégica, soberania nacional, e aí você tem, quando vai pro mercado, o caos, que aí é todo mundo explorando. Então, é aquela história, saiu, ó, existe essa vulnerabilidade aqui crítica, Zero Day, e aí começa. É o tempo que o cara teve pra corrigir. E aí a galera vai aproveitando, só que de novo, é uma romantização dessa merda. Tudo bem, essas semanas passadas, mas tem Cisco com 7 anos, vai ter ferramenta com 1, 2, 3 anos, tem Linux 3 anos se atualizar, 4, 5. Não sei se é coincidência, mas o cara fala, porra, aí abre uma luz aí na mente da galera. Mano, eu posso fazer isso então com o CHRoot ali, eu posso explorar comandos? O meu sudo aqui, ó, é de 1.9.17 para baixo, vamos testar. E aí começa a baguncinha. Tem noção de quantos sistemas são baseados em Linux e Unix para defesa? Então, primeiro eu quebro as defesas, a gente falou aqui de Cisco ASA, estamos falando aqui, ó, de proteção de e-mail, e para finalizar, em vista da exploração ativa, as agências do Poder Executivo Civil Federal, que dependem dos produtos afetados, são aconselhadas a aplicar as medidas de mitigação necessárias até 20 de outubro para proteger suas redes. Até tem que aplicar ontem. Muitos poderiam estar sendo explorados, sem saber. Só para fazer o contexto, para não ser injusto, ó. Não se sabe como está sendo exploradas, ó. Nem quem pode estar por trás. Pode ser qualquer um, ou pode ser um monte de gente. E esse catálogo, ó, com essas vulnerabilidades, é um conjunto. Pode ter muito mais coisa aí por debaixo do pano que vão aparecendo. Talvez não todas diretamente conectadas, mas indiretamente. Fato é, se você tem uma cadência de atualizar seus sistemas e desativar serviço desnecessário, controlar seus acessos, é o que eu falo sempre aqui. Você está muito mais protegido do que a maioria das pessoas. Você não tem controle disso. Todo dia vai sair uma merda nova. Agora, o seu controle é manter atualizado, porque pelo menos você vai ter menos tempo com o bumbum na janela. E os caras vão pra cima de quem tá mais tempo exposto. Então é isso. Não tem bala de prata. Fala que eu sou chato? É verdade. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. 从你背面心，胸口飞空飞升，no， to fly to fling to blazing。